tardes. Mi nombre es Guilherme. Solo buscar una cosita aquí en la mesa. Bueno, mientras nosotros entran en la sala, para quien participa por la primera vez de un evento de fato, siempre presentamos estas sugerencias. La primera es que siempre utilice una conexión de banda ancha para no tener problemas com, a veces, o áudio cortando ou o vídeo cortando. Então, a veces há gente que utiliza a conexão de celular e tem alguns problemas. Ou, a veces, assiste por uma computadora e está utilizando Wi-Fi, a coisa é um pouco inestável, ou está descargando, fazendo download de alguma coisa pesada, isso também pode prejudicar. A ideia é ter uma apresentação, um evento alrededor de 1 hora, onde vamos apresentar o tema por mais ou menos uns 50 minutos, reservando a parte final para as perguntas. Sin embargo, não é necessário que vocês esperem no final para fazer perguntas. Podem fazer perguntas desde já, todas relativas a esse tema, claro, e, ao final, hago um recorrido sobre o chat para responder a todos. A apresentação está sendo gravada, então vamos a publicar a gravação deste vídeo e também as diapositivas em nossa página web, possivelmente amanhã, e todos serão notificados via e-mail da publicação do webinar. Então, se alguém por algum motivo perder uma parte, pode assistir depois ao vídeo, ou se quer revisar algo, todo o conteúdo estará disponível. O vídeo será publicado em nosso canal de YouTube, então hago a invitação para que sigam fato em nosso canal de YouTube. Todos os vídeos dos webinars são publicados no canal e também há outros vídeos técnicos que publicamos regularmente no canal. Então, há muito conteúdo no canal que é interessante, principalmente também relativo a este tema que estamos tratando hoje, a requerimentos de maneira geral. E para quem não conhece Fato todavia, Fato é uma empresa que tem como missão ajudar nossos clientes na planeação e avaliação de desempenho de seus processos de TI para aumentar o êxito de seu negócio. Enfocamos somos expertos em 3 áreas da engenharia de software: medição, estimação e requerimentos de software. E trabalhamos tanto com serviços de capacitação, cursos e consultoria sobre estes temas. O tema de hoje é um tema que, como havia dito ao início, a entrevista é uma das principais técnicas para levantamento de requerimentos. E eu sou um dos autores deste livro aqui, Engenharia de Requisitos ou Requerimentos, é o mesmo. E abordamos aqui todas as etapas do trabalho de requerimentos, com várias técnicas que o mercado utiliza. As principais técnicas são abordadas tanto de levantamento como de análise, especificação, modelado de requisitos. Então, o livro está disponível na Amazon, tanto em uma versão impressa como em uma versão digital, e-book. E vamos abordar, teremos a seguinte agenda. Vamos abordar algumas diretrizes
3 diretrizes muito sencillas para uma entrevista eficaz. Vamos recordar algumas habilidades necessárias do entrevistador. Há gente que não se atenta a isto e se uma pessoa não reconhece suas próprias debilidades, não consegue evolucionar. Então, há habilidades que devem ser desenvolvidas para que se consiga uma boa entrevista, porque o resultado de uma entrevista depende muito mais do entrevistador que do entrevistado. Então, vamos abordar alguns erros comuns também que são cometidos em entrevistas. Vamos a descrever o processo de entrevistas de maneira geral, comentando sobre suas vantagens e desvantagens. Por que desvantagens? Porque, eu havia dito, uma das várias técnicas de licitação. Há contextos onde a entrevista não é a técnica mais adequada. Okay? Então, vamos a começar nosso webinar ilustrando aqui uma historieta onde uma chica está tentando entrevistar a um usuário. Então, a chica é a pessoa responsável por levantar requisitos do software que o usuário quer desenvolver, quer para seu uso. E me parece que os dois não estão tendo uma boa comunicação. Há algum problema de comunicação. E o que vocês pensam? Quem é a pessoa que está actuando de maneira equivocada nessa historieta? É o usuário ou a mulher? Ou os dois? Como Samuel respondeu de maneira rápida. Uno poderia pensar, o usuário é tonto, não, o usuário é burro. Então, e em verdade é o que parece. Só que necessitamos recordar que vamos interactuar com diversos tipos de usuários. Não vamos interactuar só com usuários inteligentes, usuários que sabem bem o que querem, que sabem dizer corretamente todo o que é necessário. Então, a chica está, me parece um pouco perezosa. Ela quer que o usuário lhe informe de maneira exata todo, ou seja, a chica quer que o próprio usuário descreva os requisitos do software que se irá desenvolver. E o papel de um bom entrevistador é, a vezes, conseguir descobrir uma informação que não está tão visível ou que necessita profundizar para se descobrir. Então, um bom entrevistador sabe interactuar com gente que não sabe muito bem dizer o que deseja, sabe interactuar com gente que não habla muito. A vezes, há muita gente que só contesta as coisas de maneira monossilábica. E é difícil extrair a informação com este tipo de pessoas. Há que ter uma técnica de abordar este tipo de gente para conseguir fazer com que esta gente consiga falar. Então, nós, quando estamos em uma posição de um entrevistador, não podemos fazer como um mesero, que em um restaurante, o mesero chega à mesa e pergunta ao cliente o que ele quer comer. E simplesmente toma notas e sai para levar o pedido para a cozinha. A ideia é fazer um trabalho
de análisis, hacer um trabalho de muito mais valor. Não podemos esperar que o usuário nos dará toda a informação necessária de maneira pronta. Então, por isso, uma boa entrevista necessita de uma preparação muito cuidadosa para que tenha êxito. Então, casi sempre gastamos mais tempo preparando a entrevista que propriamente executando a entrevista. Então, se eu vou fazer uma entrevista de 1 hora com um usuário, devo gastar mais de 1 hora me preparando para esta entrevista. E vamos falar de várias coisas que são necessárias nessa preparação. Então, como podemos definir a entrevista? É um diálogo que pode ser mais formal ou informal entre duas ou mais pessoas, onde o entrevistador tem planeado um conjunto de questões e busca as respostas com os entrevistados, que nesse caso se apresentam como fuentes de informação para aclarar essas questões. E o grande reto para o entrevistador é conseguir desenvolver um ambiente de confiança e harmonia com o entrevistado para que ele se para dizer todo o que necessita de maneira adequada, completa, para que se consiga levantar a informação correta para o projeto. Então, criar este ambiente de confiança e harmonia é um primeiro passo para que se tenha êxito com a entrevista. Porque se não conseguimos isto, a conversação não irá fluir. Então, nós, como entrevistadores, devemos estar atentos a 3 diretrizes muito sencillas. A primeira, que talvez óbvia, como entrevistador, necessitamos ser, antes de tudo, um bom ouvinte. Ou seja, se tenho uma entrevista de 1 hora e gasto, eu, como entrevistador, mais de meia hora falando na entrevista, significa que, em lugar de dar espaço para que a informação fluya do entrevistado para mim, eu estou criando um obstáculo, porque estou sempre tomando tempo ou tomando a palavra do entrevistador. Então, saber escuchar é um arte. E aí há uma técnica chamada escucha activa, que é uma técnica dentro da neurolinguística, que ser um bom ouvinte não é simplesmente quedar-se calado e ouvir. É necessário estimular a gente que está falando para que a gente siga contando a história, entrando nos detalhes, para que a informação, a vezes, a informação necessária apareça. Outra diretriz é ir com o coração aberto. O que quero dizer? É livrar-se de los prejuízos antes de ir para a entrevista. Isso é muito comum com a gente da área de TI. A gente entra para uma entrevista já pensando que sabe as respostas, pensando que sabe quais são os problemas do usuário, qual é a melhor solução. Ou seja, eu tenho toda a informação na cabeça, só necessito que o usuário me confirme este tipo de informação. Então, se tenho a mente toda já enfocada neste razonamento que eu penso, então, a vezes não vou dar a importância adequada de uma determinada informação que o usuário pode dizer e, a vezes, entra em conflito com algo que eu pensava que era a coisa correta. Então, é importante que se entre na entrevista como uma hoja de papel branca, vazia,
vamos deixar a informação fluir e depois vamos analisar o que tem sentido, o que confirma algo que talvez já fora pensado ou algo que possa entrar em conflito com algo que havia sido pensado antes. E a terceira é, muitas vezes, ou quase sempre, a gente busca descobrir ou levantar os hechos em la entrevista. Então, eu estou interessado em saber como o usuário trabalha em seu processo de negócio, que tipo de informação ele necessita, que documentos são manejados, quais são as regras de negócio para calcular tal coisa. Todo isto é um exemplo de hechos. Agora, e são coisas importantes, sim, pero as opiniões não podem ser despreciadas. Então, em la entrevista também devo buscar a opinião do entrevistado sobre determinado tema. Por quê? Se simplesmente enfoco na entrevista, conhecer todo de um determinado processo de negócio, por exemplo, a pessoa pode explicar-me todo. E eu salgo da entrevista com toda a informação do processo de negócio. Agora, se deixo na abertura para que o usuário também possa expressar sua opinião, eu posso descobrir coisas interessantes. Por exemplo, eu pergunto ao usuário, me explica tudo de um determinado processo e depois lhe pergunto, e que tu pensas sobre este processo? Ele pode contestar-me, eu penso que este processo é totalmente inútil, porque já hacemos um trabalho muito similar neste outro área e há tarefas que são praticamente equivalentes. Eu penso que seria adequado trabalhar um único processo na empresa em lugar de trabalhar esses dois. Então, se não escuto a opinião, vou perder a oportunidade de descobrir a veces soluções melhores de las que eu, por exemplo, pensaria proponer no software. E um bom entrevistador deve ser, antes de tudo, um bom comunicador, ou seja, ter boas habilidades de comunicação. Habilidades de comunicação não só verbais, também habilidades de comunicação não verbais, habilidades de comunicação escrita. Deve ser uma pessoa curiosa, porque durante a entrevista há muita informação que a vezes não tem sentido, que entra em conflito com a informação que foi dada ao início, e se deixo passar este tipo de coisa, só vou detectar isto depois da entrevista, e talvez seja mais custoso aclarar essa informação depois, ou talvez essa informação, esse tipo de problema seja descoberto muito tarde, talvez depois que o software foi desenvolvido e se descobre um comportamento inadequado que foi criado por este tipo de conflito que não foi detectado. Razonamento analítico é um outro ponto importante, ou seja, eu vou compreender o trabalho de um determinado usuário, então tenho que ter uma ideia de em que contexto esse trabalho é desenvolvido, que tipo de interação pode ter esse trabalho com outros trabalhos de outras áreas da empresa. Um bom entrevistador também necessita ter habilidades políticas, porque ao entrevistar pessoas para um projeto, vamos a entrevistar a várias pessoas e, a vezes, isso pode generar conflito entre o que uma pessoa habla em uma área e outra pessoa habla em outra área. Há pessoas que são fáceis para
se lidiar, há pessoas que são difíceis, há gente que não dá a importância adequada à entrevista, nunca tem tempo, ou quer fazer a coisa de maneira apressurada. Então, há habilidades que são necessárias para que se consiga criar este ambiente de confiança e harmonia com o entrevistado para a informação fluir bem. E uma coisa que é importante dizer é, quando vamos a entrevistar uma pessoa conhecida, é muito mais fácil. Uma pessoa com quem já interactuamos antes, ou um colega de trabalho. ¿Por quê? Já sabemos como é a pessoa, que tipo de abordagem funciona melhor com esse tipo de pessoa. Agora, com um desconhecido que vamos a conhecer solo durante em la entrevista, o desafio é muito mais grande. Pero devemos recordar que, por lo general, a gente que será entrevistada tem a ideia de cooperar, tem uma boa vontade de ajudar, e o entrevistador solo necessita cuidado para não criar um problema com esta boa intenção inicial do entrevistado. Então, há gente que durante a entrevista, ou o entrevistador, que é arrogante ou passa a impressão de arrogância. Há gente que não se dá conta, pero critica a informação que o usuário passou. Há gente que, de maneira frequente, está corrigindo a informação que o usuário está falando. Há gente que não dá espaço para que o usuário hable, ou seja, completa as frases ou o interrompe com frequência. Há entrevistadores que não se preparam de maneira adequada e estejam seguros que o entrevistado sabe quando o entrevistador está bem preparado ou não. Porque há perguntas que às vezes são muito óbvias, que quem está bem preparado não haria esse tipo de pergunta. Agora, na pessoa que não se preparou e entrou direto na entrevista, irá ser perguntas óbvias, e isto cria uma complicação, porque o usuário, o entrevistado, se sente que está perdendo seu tempo, porque o entrevistador poderia se preparado antes e recopilado esse tipo de informação nova e não gastar o tempo da entrevista com coisas menos importantes. É importante ter um cuidado com respeito ao lugar, tempo, duração da entrevista. É algo que vamos a comentar um pouquinho mais adelante. Um linguagem inadequado também pode prejudicar este ambiente, a criação deste ambiente de confiança e harmonia. Por exemplo, eu tenho uma linguagem muito informal e a vezes estou entrevistando um usuário de uma área de negócio ou de uma empresa que é muito informal. Isto cria uma dificuldade em la conversação. Então, eu como entrevistador devo ajustar minha linguagem ao linguagem do entrevistador. Se é muito formal ou não. Há outro problema também, que é muito comum para a gente de TI. A gente de TI já tem a solução antes de escutar o problema. Então, isso já passou comigo algumas vezes, em uma entrevista com um cliente, meu companheiro começou a falar da solução do problema antes do cliente terminar de explicar todo o seu problema. Então, tive que interromper, dizer a meu companheiro, calma, vamos esperar que ele termine de dizer.
De hecho, lo que el cliente iba a decir, la mejor solución sería esto que mi compañero estaba diciendo, pero no puedo anticiparme o sea, es necesario dar espacio para que la gente consiga decir todo lo que siente o todo lo que quiere decir. Outro tipo de dificuldade que muita gente pode passar é não manifestar interesse em la informação recebida. Este é um aspecto clave da técnica da escuta ativa que eu havia comentado. Por exemplo, se hago uma pergunta e o entrevistado empieza a elaborar uma resposta. Si, mientras ele está contestando, eu estou verificando alguma informação de meu WhatsApp, por exemplo, claramente estou demonstrando à pessoa que não estou me dando a atenção necessária. Então, seu interesse em seguir proporcionando a informação se queda prejudicado. Coisas muito sencillas também que muita gente não olvida, a cortesia, a amabilidade durante a entrevista, manter um contato visual. Isso também é uma técnica para manter o interesse do entrevistador. Outro tipo de problema que é muito comum para nós latinos, pontualidade. Então, a entrevista estava com interesse em ajudar-me. E eu chego para a entrevista com meia hora de retraso. Ou seja, já o entrevistado pode não estar mais com esta intenção de ajudar. Já está, a vezes, enojado, não está com bom humor e, seguramente, agora tenho uma dificuldade muito mais grande para criar este ambiente de confiança e harmonia. Outro tipo de coisas que muita gente, para um primeiro contato, intenta quebrar ou romper o hielo com uma broma. Só que, a vezes, utiliza uma broma que não é politicamente correta e isto pode criar uma situação molesta e depois conseguir criar um ambiente de confiança e harmonia pode estar muito mais difícil. Outra coisa também sencilla é com respeito à apresentação personal. Então, meu cliente é de uma empresa muito formal. Então, todos os homens da empresa utilizam corbata, por exemplo. E em minha empresa é uma empresa de TI, uma startup, a gente utiliza qualquer tipo de roupa para trabalhar. Então, eu chego para a entrevista com este entrevistado, há choque de cultura. É como, por exemplo, ir a um doctor por la primeira vez e nossa expectativa é encontrar o doctor todo com roupa branca. E quando encontramos uma pessoa que não está de roupa branca, a primeira pergunta é, ou pensamos, a primeira vez, onde está o doutor? Porque associamos que todo médico está sempre de branco e se não encontramos esse tipo de coisa, isso nos cria a vezes um obstáculo, uma sensação de que será que esta pessoa é competente? Será que é de hecho um doutor ou não? Bueno, eu havia dicho que a preparação é clave para uma boa entrevista. Então, toda entrevista tem um propósito, ou seja, a entrevista necessita definir de maneira clara
lo que busco com a entrevista. E, para este propósito da entrevista, tenho que buscar quem é a melhor pessoa para ser entrevistada. Não é qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um software para a área financeira de minha empresa. E necessito levantar requerimentos desse sistema. Não é qualquer pessoa da área financeira que é adequada para a entrevista. Então, buscar identificar os candidatos e invitar a essa gente adequada para a entrevista é um primeiro passo para ter êxito na entrevista. Por quê? Se por algum motivo cometemos algum erro ao identificar a pessoa correta para a entrevista, não adianta nada ter todo o resto bem preparado. A entrevista está perdida porque a pessoa que está aí simplesmente não tem a informação que necessitamos. Então, o tempo já está perdido. E, ao identificar candidatos para a entrevista, é interessante buscar a visão de distintos níveis organizacionais. Então, se quero saber algo sobre um processo de negócio, é interessante conhecer a visão do analista da área, do gerente, do diretor, do supervisor. Cada pessoa em um nível organizacional distinto tem uma visão distinta sobre um determinado processo de negócio e pode contribuir com a informação necessária para o projeto. Uma coisa que eu tenho como sugerência é que vamos entrevistar o analista, o gerente, supervisor e diretor. 4 pessoas. Fazer uma entrevista com todos à vez, ou seja, uma reunião com os 4, eu penso que quase sempre não é produtivo. Primeiro, porque os 4 não irão falar ao mesmo tempo. Por lo general, todos irão respeitar a hierarquia, de tal maneira que, se o diretor comenta algo que está completamente equivocado, é muito difícil que alguém durante a entrevista, haga a correção. Simplesmente irá quedar-se calado. Então, melhor é entrevistar de maneira individual para que a gente se sinta cómoda em proporcionar toda a informação sem nenhuma barreira. Como entrevistador, necessito estudar bem o problema planteado, e tentar buscar informação sobre o entrevistado, se é uma pessoa mais aberta, se é uma pessoa mais cerrada, se é uma pessoa que está sempre de bom humor, ou se é uma pessoa que é muito ocupada. Tenho que familiarizar-me com o vocabulário do negócio e buscar utilizar este vocabulário durante a entrevista. Isso é parte da criação de um ambiente de harmonia. Quando utilizo o vocabulário do usuário, estou criando uma sintonia nesta comunicação. Outro cuidado é com respeito à duração. Fazer entrevistas muito largas não é muito produtivo. A gente se cansa. Então, se há muita informação para ser tratada, melhor é dividir isso em sessões mais curtas. E é importante também definir o ambiente adequado para a entrevista. É melhor entrevistar o usuário em sua própria área de trabalho ou é melhor invitar o usuário a fazer a entrevista em uma área neutra? Há casos onde ir ao ambiente do usuário é uma boa ideia e há casos que não. Por exemplo, se necessito tratar de temas que são mais críticos ou talvez mais sigilosos,
e o usuário trabalha em um ambiente todo aberto, ou seja, todos os companheiros estão ao lado, se queda difícil abordar algum tema mais complexo, porque todos irão escuchar o que está sendo falado. Então, não é uma boa ideia. Há casos também onde o usuário é constantemente interrompido. Então, se intenta fazer uma entrevista em seu ambiente, a entrevista, depois de 10 minutos, é interrompida por um problema que tem que ser solucionado. E depois a pessoa regressa e caminhamos um pouco mais, outra interrupção. Então, a coisa, se reservamos uma hora de entrevista, pode passar de que só 30 minutos é que, de hecho, se conseguiu falar com a pessoa. Então, não funcionou muito bem ir ao ambiente do entrevistado. E toda a entrevista necessita de um guião. Eu tenho um conjunto de perguntas previamente planeadas que irão guiar-me durante a entrevista. E estas perguntas, eu tenho que buscar, elaborar perguntas que sejam sencillas de serem compreendidas, perguntas que não sejam muito largas, e abordar, a vezes, um assunto de distintos enfoques para ter a certeza que a informação proporcionada é a correta. Uma técnica muito sencilla que se pode utilizar neste contexto para elaborar perguntas é a técnica do 5W, 1H ou 2H. Há uma variação com 2H. O que significa? Por exemplo, eu quero conhecer o processo de pagos do cliente. Então, eu simplesmente poderia perguntar ao cliente como funciona o processo de pago. E não pode esperar que vou ter uma resposta completa, porque, por lo general, a gente proporciona a coisa de maneira incompleta. E é necessário provocar mais perguntas para ter a informação completa. Então, aqui, eu consigo abordar praticamente qualquer assunto de maneira completa. Por exemplo, o primeiro W, why, por quê? Por que este processo de pagos é necessário? Qual é a sua importância? Quando este processo de pagos ocorre? Com que frequência? Onde este processo de pagos se passa? Ou por que áreas este processo passa? Quem está involucrado nesse processo? Quais são as pessoas que executam alguma tarefa? Como este processo é executado? Qual é a sequência de passos que é executada? Então, com esses 5 tipos de perguntitas, eu consigo encontrar a informação de maneira mais completa. Ou seja, não vou olvidar algo relevante de um determinado tema. E as perguntas em uma entrevista podem ser de 2 tipos: perguntas abertas e perguntas cerradas. Perguntas abertas, aqui estão exemplos, como ocorre o processo de reembolso de gastos. Ou seja, é uma pergunta que não tem uma resposta correta, não tem uma resposta curta. É necessário que o entrevistado pense, elabore e cuente uma história. Por lo general, a entrevista necessita desse tipo de pergunta. Não vou, toda entrevista necessita de perguntas abertas. As perguntas abertas são úteis porque deixam espaço para o usuário contar sua história. Permitem que se conozca melhor o vocabulário do negócio e que eu consiga adaptar-me a este vocabulário.
tenho respostas com muito mais detalhes e permite que o entrevistado se manifeste de maneira espontânea. Por outro lado, há um risco de perder o controle da entrevista por detalhes innecessários que o entrevistado pode empezar a dizer. Se tenho que entrevistar a várias pessoas abordando os mesmos temas, é mais complicado comparar respostas de perguntas abertas e é um tipo de pergunta que consome mais tempo. Perguntas cerradas são perguntas que têm uma resposta curta, direta, não se necessita pensar muito para responder. Então, aqui, quem é o responsável por as aprovações de par? Bueno, vou responder um nome, uma área. Não há muito espaço para contar uma história. Então, é um tipo de pergunta que é rápida, ou seja, ahorra tempo na entrevista, permite comparar distintas respostas de entrevistados sobre uma mesma pergunta, permite ao entrevistador manter o controle da entrevista. Só que não é uma pergunta que proporciona muitos detalhes. Ou seja, em termos práticos, não utilizamos uma entrevista só para plantear perguntas cerradas. Essas perguntas servem para complementar respostas de perguntas abertas. E o guião de perguntas significa que tenho que seguir o guião de maneira exata? Bueno, há duas maneiras de trabalhar na entrevista. A entrevista pode ser hecha de maneira estruturada, significa que vou seguir o guião de maneira exata a lo que foi planificado, ou a entrevista não estruturada, que é a que vamos comentar agora, onde tenho um guião como referência, mas não estou obrigado a seguir exatamente a sequência de perguntas do guião. E este formato não estruturado é um formato onde o diálogo é mais natural. Ou seja, a vezes empiezo por uma pergunta, a resposta do entrevistado pode ter uma relação com algo que seria abordado na pergunta 7. Então, sigo por la pergunta 7 na sequência, porque não tem sentido ir para a pergunta 2, 3, 4, 5, 6 e depois regressar a um ponto que já havia. Então, o formato não estruturado significa que o entrevistador é livre para decidir a sequência em que as perguntas serão planteadas. Só que esse tipo de enfoque necessita de um entrevistador com experiência para que não se perda o controle da entrevista, para que não se perda o tempo da entrevista. Então, tenho que conseguir responder a tudo o que foi planificado. Incluso, nesse tipo de formato, posso perceber, durante a entrevista, a necessidade de abordar perguntas que não estavam planteadas no guião, pero a resposta proporcionada levantou algumas dúvidas ou algum tema que não havia sido pensado antes e, talvez, se revele como mais importante. As entrevistas estruturadas são as entrevistas, como eu havia dito, onde o entrevistador irá seguir a sequência de perguntas do guião. E podemos organizar a estrutura da entrevista de várias maneiras. As três principais são o formato estruturado piramidal, embudo e diamante. Qual é a diferença entre eles? Em el formato piramidal, vamos começar a entrevista com perguntas cerradas. Qual é a estratégia aqui? Romper o hielo. Deixar o entrevistado mais cômodo para depois plantear as perguntas abertas que necessitam que ele
elabore uma história. Então, se percebo que é necessário romper este elo antes, empiezo com perguntas cerradas. Agora, há casos onde eu percebo que o usuário está ansioso por falar. Ele quer já começar a entrevista contando sua história, contando algum problema. Então, eu utilizo o formato invertido, que é a estrutura de embudo, onde empiezo por perguntas abertas, exatamente para dar espaço para o entrevistador falar. E vou planteando perguntas cerradas para complementar suas respostas. E a estrutura diamante é uma mescla de las duas. Se empieza com perguntas cerradas, se passa a perguntas abertas e se complementa com perguntas cerradas. Há outros formatos também que se podem utilizar. Esses três são os principais. Mas eu prefiro trabalhar de maneira não estruturada. Ou seja, ter um guião que me oriente, mas tenho a liberdade de seguir segundo eu creio que é mais adequado durante a entrevista. Pero o formato estruturado é interessante se tenho que entrevistar muita gente e tenho vários entrevistadores que devem trabalhar nessa tarefa. Então, quando todos executam a entrevista de maneira estruturada, eu garantizo que para todos os entrevistados serão hechas as mesmas perguntas. Então, pode ser interessante nesse caso. Outro ponto importante, a informação proporcionada por el entrevistado durante a entrevista necessita ser registrada. Ou seja, não posso confiar que todo estará guardado em minha memória. Então, durante a entrevista, necessito elegir uma maneira de registrar a informação proporcionada por el entrevistado. Bueno, é muito comum utilizar lápis e papel para registrar a informação que o usuário está proporcionando, ou uma gravadora. Se estou escrevendo mientras o usuário contesta, há um problema que é não ter o contato visual. Então, o ritmo do diálogo se queda prejudicado, porque o entrevistado empieza a falar de maneira mais despacio ou interrompe uma parte de sua resposta para esperar que eu termine de escrever, para depois continuar. Ou seja, talvez a informação que seria proporcionada, se ele pudiera falar de maneira contínua, fora um pouco mais rica. Então, se quero registrar a informação escrevendo, é uma boa ideia ter alguém para apoiar nesse trabalho. Então, eu, entrevistador, sigo mantendo o contato visual e meu companheiro está tomando as notas adequadas. Agora, podemos gravar a entrevista. Então, todo celular hoje é uma gravadora, só que gravar uma entrevista necessita do permisso do entrevistado. Então, não sempre vamos a ter isto. Não sempre a pessoa que será entrevistada se sentirá cômoda em ser gravada. Então, é necessário ter uma outra estratégia de registro. Por isso, eu havia comentado lápis e papel, principalmente para esse tipo de situação, onde a gente não se sente cômoda em ser gravada. E isso não é algo raro, é muito comum. A gravação é uma ferramenta que garantiza que todo o que está registrado da maneira exata que foi dita. Se puedo gravar a entrevista, tenho a possibilidade de, depois da entrevista, escuchar a informação com mais calma,
processar melhor a informação proporcionada e perceber alguma coisa que passou durante a entrevista. Com a gravação, eu não necessito tomar notas, ou seja, consigo manter o contato visual com o entrevistado. Só que a gravação pode também tem também alguns problemas. Ou seja, de hecho, a melhor maneira é, se puedo gravar, ok, gravo, pero também tomo notas. ¿Por quê? Porque mientras estou conduzindo a entrevista, várias ideias passam por minha cabeça. E algumas ideias não necessariamente serão ditas. E, se tenho lápis e papel, eu vou tomar notas desses pontos que depois serão úteis para revisar o resultado da entrevista. Isso não foi dito, não foi gravado. Outro ponto importante é, se tomo notas das coisas relevantes durante a entrevista, é fácil depois recopilar a informação relevante. Se simplesmente gravo e tenho uma entrevista de 1 hora, depois, se necessito revisar os pontos importantes, praticamente tenho que escutar 1 hora de gravação para buscar a informação necessária. Ou seja, é custoso. Bueno, hasta ahora hablamos de preparação da entrevista, que é a parte mais importante. Vou executar a entrevista. Bueno, vamos iniciar a entrevista. Se sou desconhecido para o entrevistado, necessito apresentar-me, necessito dizer como a entrevista será conduzida, a duração. De hecho, a duração e o propósito já deveria ser informado antes ao entrevistado em la própria invitação da entrevista, pero aqui estou fazendo um recordatório e aclarar o que será hecho com a informação recolectada. Quase sempre estamos em um trabalho que irá generar benefícios ao entrevistado, ou seja, estamos desenvolvendo um sistema que irá trazer benefícios ao usuário. Então, é importante aclarar isto para que se consiga criar um ambiente mais de sintonia, porque estamos aqui em um objetivo comum. Eu quero desenvolver uma solução para ti e o entrevistado tem problemas que devem ser solucionados. E durante a entrevista, seguindo a diretriz que havia dito ao início, ser um bom ouvinte, ou seja, vamos escutar mais, falar menos, ter cuidado para manter o objetivo e quedar-se atento ao guião que foi definido, porque uma entrevista é uma reunião, e a reunião é a maior fuente de pérdida de tempo em las empresas. Então, se não tomo o cuidado, é comum que se perda tempo e não se consiga a informação necessária. Então, durante a entrevista, eu necessito manter este contato visual, estar atento tanto à minha linguagem corporal como do próprio entrevistado, porque dependendo da linguagem corporal do entrevistado, isto pode passar confiança ou desconfiança na informação que ele me proporciona. Então, se uma resposta é dada de maneira hesitante, ou se a pessoa responde e não tem muita certeza de lo que está falando, a pessoa vacila em uma resposta, significa que eu tenho que investigar isto com mais cuidado. Durante a entrevista, eu vou buscar responder um conjunto de perguntas previamente planteadas, pero novas perguntas podem surgir durante a entrevista, que a vezes não serão abordadas com essa pessoa, com outras, pero necessitam ser registradas para que se possa planificar as próximas entrevistas.
E sempre que recebo a informação, é importante confirmar a informação proporcionada para evitar alguns problemas de comunicação. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta de como funciona o processo de pagos. A pessoa me respondeu, eu posso confirmar da seguinte maneira. Bueno, então, de maneira resumida, eu compreendi que o processo de pagos é assim, assim, assim. E a pessoa pode corrigir-me, pode complementar com algo importante que foi omitido, e com isto já elimina um problema de comunicação já de maneira imediata. Vou encerrar a entrevista, tenho o guião para verificar se nada foi olvidado, nada importante, e se é uma boa ideia cerrar a entrevista ou ao final da entrevista sempre fazer uma pergunta que é genérica, pero eu posso perguntar ao usuário: mira, há alguma coisa importante que crees que não foi abordada e é importante que eu sepa? Ou algo mais ou menos assim. Se eu hice uma boa preparação, casi sempre a resposta será: não me acuerdo de nada. Ok. Agora, é importante plantear esse tipo de pergunta porque pode ser que ele conteste algo. Eu pensava que tu ibas a perguntar de los contratos em uma situação tal. Este tipo de contrato é a situação que mais genera pérdidas na empresa e coisas assim. Ou seja, eu consegui obter uma informação relevante, dando espaço para ele manifestar-se sobre uma opinião, e isso ajudou a descobrir um ponto importante que não foi detectado em uma preparação. Então, pode ser que outra entrevista seja necessária, então vou recordar a fecha e hora da próxima entrevista, agradecer-lhe e depois avisar-lhe que vou enviar as notas da entrevista para que ele possa revisar e confirmar. Então, depois que a entrevista termina, eu, entrevistador, necessito compilar a informação recebida em um conjunto de notas para que este tipo de informação sirva de fonte de informação para o trabalho de desenvolvimento de software, pero antes de tudo, que o próprio usuário possa revisar se algum equívoco foi cometido, se algo foi olvidado, e isso pode ser corrigido antes que qualquer desenvolvimento do software seja hecho. Então, a entrevista é uma técnica uma das técnicas mais populares para levantar requerimentos, seja com projetos ágiles, projetos tradicionais. É muito popular porque é barata, não necessita de nenhuma ferramenta sofisticada. É algo que permite, ou seja, eu consigo generar uma aproximação com o cliente, ou seja, porque a entrevista quase sempre será cara a cara, isso é muito bueno. Ou seja, a melhor informação é a informação que se consegue cara a cara. Então, aqui teremos isto durante todo o tempo. Então, consigo observar tanto o que se habla e como a pessoa habla, como que tipo de comportamento não verbal o entrevistado está passando para ajudar-me a dar força à informação que ele me proporciona ou desconfiança. Em uma entrevista, a gente pode expressar a opinião de maneira privada, e nesse caso, às vezes, a gente não se sentirá cômoda em ser gravada ou pode solicitar que a gravação seja interrompida para comentar algo, talvez crítico. A entrevista permite um ambiente flexível, ou seja, eu tenho uma planificação, um guião de perguntas, mas durante a entrevista eu posso perceber pontos
más importantes que outros que eu havia planteado ou planificado. Então, isto me dá a liberdade, como entrevistador, a vezes seguir por esses pontos que agora se revelaram mais importantes e fazer com que, a vezes, uma correção de rumbo sobre a preparação da entrevista seja hecha durante a própria entrevista. Agora, a entrevista não é a técnica que se deve utilizar sempre. Por quê? É custosa, porque se tenho muitos interessados para obter informação, ou seja, docenas, centenas, entrevistas serão muito caras. Entrevistas necessitam de disponibilidade de tempo dos entrevistados. A vezes isso pode ser um pouco complicado. E não vou utilizar entrevistas para chegar a um consenso sobre informações que podem estar em conflito. Entrevista não é uma técnica de resolução de conflito. Então, necessito de outro tipo de enfoque. E na entrevista, a qualidade da informação proporcionada na entrevista depende muito de como o entrevistador irá conduzir a entrevista. Há entrevistadores que põem as respostas na boca do entrevistado durante a entrevista. Ou seja, não há nada novo que surge durante a entrevista. O entrevistador está dirigindo o entrevistado. Isso é algo que a vezes passa de maneira frequente e a gente não se dá conta desse tipo de comportamento e deixa de descobrir informação relevante do usuário. ¿Okay? Bueno, tentei fazer uma apresentação abordando a entrevista de maneira global, mas há muita coisa que se poderia falar mais sobre entrevistas. É um tema interessante, é uma técnica também que me interessa muito. Espero que tenha conseguido passar alguma informação útil para vocês. Agora, podemos ir para as perguntas. Eu tenho, antes de ir para as perguntas, queria pedir-lhes, por favor, que, mientras estou contestando as perguntas, vocês respondam um formulário de avaliação. Esse formulário é para que tenhamos uma retroalimentação do evento. Vocês podem apresentar críticas, sugerências. E uma última pergunta é para saber se, por exemplo, esse tipo de tema tem que ver com um problema, o tema de hoje, se isso tem que ver com um problema importante dentro da empresa e se você quer que, por exemplo, falemos de maneira mais específica sobre esse tipo de problema, podemos agendar uma reunião para abordar essa situação específica. Que é só llenar isto, señalar isto no formulário. Então, vamos para algumas perguntas. A primeira pergunta de Samuel é: a como se le chamaria ao método de solo perguntar-lhe ao cliente que explique o processo que quer desenvolver e, segundo a explicação do cliente, ir sacando as perguntas? É um método recomendável? Sim, pode ser, Samuel. Agora, não podemos abordar toda a gente de maneira igual. Então, há gente que é muito fácil de lidiar. Então, é uma entrevista que flui de maneira muito tranquila e fácil. E há gente que necessita de um esforço do entrevistador para que ele consiga extrair a informação. Então, é o momento de plantear as perguntas, que perguntas, como fazer as perguntas, pode variar dependendo do tipo de entrevistado que estamos encontrando. Então, não vejo nenhum problema
hacer de la manera que comentaste, pero hay que saber si esto es adecuado para todo tipo de persona. Yo pienso que no hay una receta única para todos. La gente es diferente. Amparo pregunta, ¿quiénes utilizan directamente el proceso? ¿Podría aclararme la pregunta, Amparo, por favor? Porque creo que estabas preguntando de algún punto y ahora no me acuerdo en qué momento de la presentación yo estaba para saber a qué proceso te refieres. Entonces yo voy a seguir y después puedo regresar a su duda si me proporciona más información, por favor. Adriana pregunta, en ocasiones la persona a entrevistar o la asignación del entrevistado no está bajo la responsabilidad del entrevistador. En esos casos podemos hacer sugerencias. Muy buena pregunta, Adriana, es un excelente punto. No siempre tenemos este tipo de autonomía, decidir quién es la persona que será entrevistada. Pero si no tenemos este tipo de autonomía, es importante intentar influenciar, o sea, haga sus sugerencias, intente influenciar. Se usted sabe que fulano é a pessoa mais adequada, intente influenciar para que esta pessoa seja a asignada para a entrevista. Porque é muito comum nas empresas, se, por exemplo, necessito falar com alguém del financeiro, possivelmente o jefe del área irá asignar a pessoa que tem mais disponibilidade de tempo. Não necessariamente é a pessoa que tem a informação que eu necessito. E isto pode prejudicar, e seguramente irá prejudicar a qualidade da entrevista. Outra pergunta de Galeano é: quantas entrevistas se devem realizar para encontrar o que verdadeiramente necessita o cliente? Bueno, no hay un número, pero mira, si planificamos bien la primera entrevista, para decir que la entrevista fue eficaz, necesitamos al final de la entrevista tener la certeza de que toda la información, todas las preguntas planificadas en el guión tienen una respuesta. Isso significa que se respondemos todas as perguntas e na primeira entrevista vamos saber toda a necessidade do cliente? Não. Há casos onde necessito de mais tempo para abordar todo que necessito com o cliente. Então, vou dividir, vou planificar várias sessões de entrevista hasta conseguir abordar todo o que se necessita. Então, não há um número mágico. Há vezes que necessito de tratar um tema muito pontual com o cliente, uma entrevista é suficiente e de menos de uma hora. E há casos onde pode necessitar de 3, 4 entrevistas para abordar todo o que é necessário. Outra pergunta, Alejandra, que passa quando a pessoa não habla com todo o que realmente necessita e só diz o que crê que é o que o entrevistador quer escuchar para conseguir? É algo que passa seguido. Bueno, Alejandra, é uma boa pergunta também, e por isso eu havia dito que a entrevista é uma das técnicas de levantamento de requerimentos. Para fazer um bom levantamento de requerimentos, não utilizamos só uma técnica, utilizamos uma mescla de várias técnicas, exatamente para poder buscar a informação de várias maneiras. Então, há gente que não é adequada para ser entrevistada. A gente não irá falar o que necessitamos saber. Então, uma maneira de extrair a informação deste tipo de gente é
levantar requerimentos através de observação. Então, em lugar de esperar que a pessoa me explique como é seu trabalho, eu vou assistir a pessoa trabalhando. E vou ter uma informação muito mais rica que do que seria proporcionado em uma entrevista. Então, a observação é um complemento, uma técnica complementar à entrevista. E se percebo que a entrevista não irá fluir com esse tipo de pessoa, busco outra técnica de levantamento para ser utilizada. Emir pergunta, que recomendas quando a entrevista se realiza através de uma videoconferência? Essa também é uma boa pergunta, Emir, porque hoje temos esta facilidade da tecnologia, que é muito útil, pero a vezes complica. Então, isso já passou comigo algumas vezes. Vamos fazer uma entrevista, uma reunião por videoconferência, e a la hora marcada, há problemas de conexão, o sistema não está configurado, ou seja, se retrasa por um problema técnico. Então, a primeira coisa seria provar alguma antelação do ambiente, para que a la hora agendada se pueda começar sem nenhuma complicação. Outra coisa é, bueno, é uma alternativa que é muito mais barata que entrevistar cara a cara. Então, se tenho, por exemplo, que entrevistar gente em várias cidades, pode ser caro viajar a várias cidades para de maneira presencial. É muito raro que isso seja hecho. Mais provável é que se utilize da videoconferência. O que o cuidado é garantizar que a infraestrutura estará funcionando de maneira adequada para que a entrevista não seja interrompida ou não retrase para início. Eu penso que este cuidado com a infraestrutura é uma coisa mais crítica. O resto, creio que é normal. Não tem nada diferente do que seria uma entrevista presencial. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Ruth, não sei se é uma pergunta ou um comentário. Foi uma excelente apresentação, assim, aunque seja a técnica mais usada e para mim a mais eficaz para recopilar requerimentos, sempre e quando tenhamos boa preparação. Com o tempo, se logra a experiência refinando a habilidade. Ok, é um comentário, não é uma pergunta. De hecho, tanto mais praticamos, mais aprendemos a como realizar uma entrevista de maneira mais eficaz. Então, é que o tempo já passou. Eu poderia contar minha experiência com a primeira entrevista, também foi uma coisa muito curiosa. Aprendi muito desde essa primeira entrevista, tanto em lo que fazer e lo que não fazer em uma entrevista. E foi uma experiência rica, porque eu estava na universidade, todavia, então tive a oportunidade de estudar um pouco sobre o tema para preparar a entrevista, pero durante a entrevista percebemos várias coisas que passaram, que poderiam ser evitadas se houver alguma experiência. Pero era nossa primeira entrevista. Eu estava fazendo um trabalho com 2 outros companheiros e a ideia era entrevistar uma empresa sobre um determinado problema de logística, e foi uma experiência muito interessante. Rodolfo pergunta como solicitar uma entrevista adicional no caso de que a pessoa entrevistada não seja a adequada para recabar os requerimentos. Boa pergunta, Rodolfo. Recuerdas que uma habilidade que eu havia dito do entrevistador
é uma habilidade política, ou seja, há coisas que são sensíveis, que são delicadas. Não posso dizer à pessoa diretamente, tu não me sirves. A vezes, a pessoa foi assignada para a entrevista por seu chefe e eu não tive a oportunidade de influenciar sobre quem seria a pessoa entrevistada. Então, é complicado. Não posso simplesmente despreciar a pessoa e isso pode gerar uma complicação política com seu chefe para o projeto. Então, aí intenta, o que eu haria seria fazer a entrevista com essa pessoa e tentar abrir uma porta para chegar à pessoa mais adequada. Ou seja, eu ia valorizar a pessoa que estava aí, de qualquer maneira, aunque sabendo que não é a pessoa mais adequada, mas depois tentando abrir uma porta para falar com outra pessoa mais, talvez, mais bem informada. Sara pergunta, em caso que a entrevista perda a ruta de seu objetivo principal, como reorientá-la? Complicado, Sara. A ideia é que o entrevistador não deixe que a entrevista se pierda, não se pierda a ruta. Porque depois que se perde, quase sempre não temos muito tempo disponível. Estamos falando de algo de 1 a 2, um pouco mais de horas. Então, se deixamos passar 1 hora e hasta agora nada se abordou de maneira útil, é muito complicado que se tenha tempo, se tenha no tempo restante como abordar tudo o que não foi abordado hasta agora. Então, o entrevistador necessita ter controle durante todo o tempo. E é difícil porque estamos lidando com gente. Então, é necessário saber cortar o entrevistado, que às vezes está desviando a conversação para outros temas. Então, necessito saber interromper o entrevistado, pero de maneira que ele não se sinta inibido e que depois não tenha mais interesse em falar. Então, é um tema muito delicado. Eu, por exemplo, tenho dificuldade para entrevistar gente que habla muito. Eu tenho dificuldade para interromper a gente. Então, a gente habla, eu sigo escutando, pero eu sei que a informação já não é útil, pero espero a pessoa terminar para abordar o tema. Eu tenho dificuldade em interromper. Há gente que tem mais facilidade com isso. Esse é um tipo de situação que eu estou consciente que necessito evolucionar nesse aspecto, pero não é fácil. Vou contestar umas últimas 2 perguntas, ok? Outra pergunta de Sara. Muitas vezes nos encontramos com usuários que abordam muitos temas à vez. Isso nos faz complicado em focar sua atenção. Seria melhor utilizar assim uma entrevista estruturada? Não necessariamente, Sara. Depende da experiência do entrevistador. Se estamos com um entrevistador experiente, uma entrevista não estruturada também pode funcionar bem. Ele pode saber conduzir ou saber limitar a informação que o usuário está tentando passar, que às vezes não tem que ver com a necessidade que ele busca. Então, nesse caso, estruturado ou não estruturado, não vejo como mais relevante. Mais relevante é a experiência do entrevistador. E a última pergunta aqui, de Nídia, é conveniente ao final da entrevista reafirmar os pontos mais relevantes ou esta ação hará que muitas vezes o cliente cambie de opinião? Não, é uma boa ideia, Nídia. Creio que isso estava comentado na diapositiva. Porque é uma maneira, ao reafirmar esses pontos, estamos buscando identificar alguma equivocação
em nosso entendimento sobre a informação proporcionada. E assim, teremos a oportunidade de corrigir isso de maneira imediata. Se deixamos para depois, pode ser que se avance o trabalho do projeto com uma informação equivocada e com isso depois se tem um custo mais alto para corrigir esse tipo de problema no projeto. Ok? Bueno, queria agradecer a todos. Vou encerrar aqui o formulário de avaliação e deixar-lhes a invitação para participar do próximo webinar. Este 20 de janeiro, vamos abordar o tema pruebas de software e vamos a comentar de uma estratégia para automatização de pruebas basada em análise de risco e cobertura. Ou seja, a ideia é abordar automatização, aunque seja uma coisa que uma técnica que se está intensificando em várias empresas, necessita ser hecha alguma planificação. E é sobre isso que vamos abordar neste webinar. Então, o link já está aqui, a participação é grátis, como foi hoje, então já está disponível para registro, é uma oportunidade também para nos encontrarmos de novo. Este webinar será apresentado por meu companheiro Augusto, eu vou simplesmente assistir, então pode ser que nos encontremos no chat, ok? E Augusto é uma pessoa muito competente também. Déjame poner aqui o link. Déjame poner aqui. Creio que, graças Israel, já me facilitou aqui a vida. Solo exacto. Muitas graças. Outra coisa, se alguém quer aclarar alguma questão, tem alguma dúvida sobre esse tema, aqui estão meus dados de contato, podem escrever-me por e-mail, por WhatsApp, por Skype, por LinkedIn, se querem também invitar-me a sua rede de LinkedIn, será um prazer. Então, sigo disponível para ajudar-les nesse tema e é uma oportunidade também sempre importante para eu aprender algo. Muitas graças a todos, que tenham uma excelente semana e esperamos rever-les em breve. Amanhã iremos enviar a notificação sobre a publicação das diapositivas e também do vídeo, ok? Saludos a todos, um grande abraço e hasta breve.